Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje eu vou vir aqui contar pra vocês como que eu iniciei a minha transição capilar, como é que foi o processo e como está sendo até os dias de hoje, tá bom? Então, iniciando esse vídeo, vocês não reparem na minha voz, porque eu estou meia congestionada, tá bem ruim pra falar, minha voz também, minha garganta tá um pouco ruim, daí que eu estou um pouco resfriada e por isso que eu tô falando desse jeito assim, tá? Pra vocês entenderem como começou, como que nasceu essa vontade em mim de fazer a transição capilar e o porquê que eu estava com o cabelo liso, tá? Como vocês podem ver, o meu cabelo natural, ele é cacheado assim mesmo. Ó, ele é bem cacheado. E eu sempre gostei do meu cabelo cacheado, eu sempre gostei dos meus cachos, achava a coisa mais linda dos cachos, a definição que ele tinha. Porém, eu não gostava do processo de, por exemplo, estar sempre arrumando ele para sair. Por exemplo, qualquer saidinha tinha que estar com o cabelo molhado. Cabelo cacheado, a gente não pode sair com ele seco, tem que estar sempre molhando, passando creme, arrumando. E eu na minha adolescência, pré-adolescência ali, eu não tinha essa paciência, essa vontade, até porque hoje eu tô com 25 anos. Quando eu tinha, por exemplo, meus 12 anos, a gente não, naquele tempo, não tinha tantas opções que nem tem nos dias de hoje. Que nem hoje tem creme de pentear, tem definidor de cachos, tem ativador de cachos, tem a geleia, tem muitas opções pra gente fazer pra deixar o cabelo mais bonito, mais definido, fazer a definição de modos diferentes. E naquele tempo era só um creme de pentear ali da seda e deu, tava ótimo, era perfeito. Era o que tinha, era o que a gente conhecia, então naquele tempo não era tão conhecido e tão ressaltado os cachos das pessoas, né? Não tinha tanto. E então por isso eu não tinha paciência para estar ali arrumando, definindo e tudo mais, tudo mais. Mas como eu tava na pré-adolescência, e pré-adolescência não tinha dinheiro, não tinha essa questão, né, tipo, de fazer progressivo, de fazer, digamos que só, né, uma sociedade de alto padrão que conseguia fazer progressiva, né, gente? A gente que não tinha dinheiro, que era pobre mesmo, não tinha condições de estar num salão de beleza fazendo isso, né? Não lembro com que idade, gente, que eu comecei a ser dependente da chapinha, não lembro. Mas eu sei que eu fiquei bastante tempo sendo dependente da chapinha. Fazia sempre chapinha, sempre chapinha. Até que chegou um ponto que o meu cabelo já não era tão cacheado. Ele era tipo ali um ondulado e cacheava um pouco nas pontas quando eu fazia chapinha. E era o que eu gostava, o cabelo liso aqui e tipo, né, uns cachinhos aqui nas pontas. E eu adorava ele assim. Só que chegou um certo ponto, né, digamos agora já na fase adulta, né. Eu via muitas mulheres fazendo progressiva, fazendo a semi-definitiva. E eu me interessava por aquilo, tinha vontade de fazer, mas nunca tinha feito. Depois, né, na fase adulta também, eu já trabalhava, já tinha meu dinheiro, já me sustentava, né? Eu tinha condições de fazer uma progressiva ou até mesmo uma semi. Porém, eu ainda não tinha aquela coragem de fazer e vivia escrava ali da chapinha. E chegou um certo dia que eu decidi fazer a semi-definitiva. Tinha a opção da progressiva, mas a progressiva tu faz né, de um certo em certo tempo, que nem a semi, claro. Porém, a progressiva tu tem que ativar com o secador e a chapinha ali junto, né, pra dar aquele resultado 100%. E eu não queria mais ser dependente disso. Eu queria algo que deixasse meu cabelo liso realmente. E eu via outras pessoas conhecidas fazendo e achava o resultado incrível, que dormiam, acordavam, lavavam o cabelo continuava liso. E eu falei, é isso que eu quero. Quero dormir, acordar, lavar o cabelo e ele tá sempre liso, eu não precisar mais passar chapinha, não precisar secar com secador. E era esse o meu sonho. E eu fiz a semi-definitiva, né? Tem até vídeo aqui no canal da primeira vez que eu fiz a semi-definitiva. Vou deixar pra vocês o link do vídeo se vocês quiserem ver como era o meu cabelo antes e como ele ficou alisado. Gostei do resultado, cortei ele, deixei ele curto. Eu tava com cabelão, gente, e eu cortei e deixei ele curto. E fiz a semi, né? Depois fiz franja também. Tudo tem vídeo aqui pra vocês no canal, vocês vão olhar pra vocês entenderem o que eu tô falando. E daí eu fiquei alguns meses fazendo, eu acho que deu mais de ano, eu fazendo semi, porque daí eu fazia, retocava semi de 6 em 6 meses, que é o que dava o tempo do meu cabelo. Então imagina, eu 6 meses com o cabelo liso, gente, era um sonho, um sonho. E eu fui fazendo, fazendo, fazendo. Até que um certo dia veio um pensamento na minha cabeça, eu me olhando assim no espelho. Eu já tava aqui nessa casa, que é a minha casa própria, inclusive já tem vídeo aí pra vocês.
E eu me olhando no espelho e eu pensei assim, nossa, sabe, o meu cabelo, ele é cacheado. Ele não é assim. E me veio aquele pensamento em voltar a ser cacheada. Só que pensei aquilo e depois, sabe, saiu da cabeça, né? Porque eu me achava linda, maravilhosa, radiante de cabelo liso, porque era um sonho meu. Então, eu me amava de cabelo liso. E eu queria ser de cabelo liso. Eu sempre quis ter o meu cabelo liso, independente se eu gostava dos meus cachos. Tipo, eu acho o cabelo cacheado lindo, perfeito, só que em mim eu preferia o cabelo liso. Mas eu achava ele bonito. E tá, pensei aquilo, pensei algumas vezes. E pra quem não sabe, eu sou cristã. Esse desejo foi, tipo, vindo, sabe, aos poucos no meu coração, na minha mente, esses pensamentos de que eu poderia voltar a ser cacheada, né, tudo mais, tudo mais. Até que um certo dia, Deus falou comigo e falou assim, eu te fiz de um jeito, por que que tu tá tentando ser de outro? Por que que tu tá tentando ser uma outra Gabriela? Porque pra mim, na minha cabeça, eu sendo lisa, era a Gabriela que eu queria, que eu idealizava. Eu queria a Gabriela lisa. Só que Deus me criou cacheada. É a minha originalidade, é ser cacheada. E ele me questionou isso, por que que tu tá querendo ser o contrário do que eu te criei? E aquilo ficou, tipo, eu ouvi e eu fiquei assim, sabe, parada me olhando no espelho. E eu falei, eu tô tentando ser o que eu não sou. O que acontece com muitas meninas, que a gente quer ser o que a gente não é. A gente quer tentar ser igual fulana, igual ciclana, igual aquela youtuber, igual aquela famosa, igual aquela blogueira. A gente tá numa geração que a gente quer ser igual àquelas que a gente vê na internet. E a gente acaba esquecendo da nossa originalidade, da nossa essência, a gente acaba esquecendo de quem nós somos para tentar ser e agradar outras pessoas. O que é completamente errado. A gente tentar ser o que a gente não é. E desde então eu vim com esse pensamento, só que eu pensava assim, transição é algo muito doloroso, transição é algo que a gente sofre muito, que tem muitas que não aguentam, que tem muitas que desistem no meio do caminho. E é um processo que, querendo ou não, a gente não vai se sentir linda esse tempo todo, porque é tempo, né? Não tem um tempo determinado, mas digamos que dura 1 ano, 2 anos, 3 anos, depende de pessoa para pessoa, de cabelo para cabelo. E eu falava, eu não vou conseguir, eu não vou aguentar, eu vou me sentir feio e tudo mais. E eu pensava, tá, esquecia, né? Tentava, como que eu posso dizer? Eu tentava prolongar aquele momento. Eu tentava afastar ele de mim, sabe? Mesmo eu sabendo que ele chegaria, eu tentava, sabe, ir empurrando ele pra mais longe de mim. Até que um certo dia chegou e eu falei, vou começar. Né? Eu sabia o tempo que eu tava de semi e o tempo que eu ia ter que renovar. E eu falei, eu não vou fazer de novo. Eu não vou renovar minha semi e aí eu vou começar a minha transição. E eu confesso pra vocês que na minha mente eu já sabia, eu falava isso, que eu ia iniciar a transição e eu sabia que eu ia me sentir feia, que eu ia me sentir horrorosa, que eu não ia gostar de me olhar no espelho, que o meu cabelo ia ficar horrível. E eu tinha esses pensamentos na minha cabeça por ver testemunhos de outras meninas que passaram por transição, por ver muitos vídeos, porque eu pesquisei aqui no YouTube muitos e muitos vídeos sobre transição e eram testemunhos dolorosos, testemunhos tristes, testemunhos de pessoas que se sentiam a pior coisa do mundo, sabe? Testemunhos muito ruins mesmo e que botaram esses pensamentos na minha cabeça. E eu iniciei a transição, né? Iniciei ela, vou mostrar pra vocês, tá passando aí alguns vídeos do início da minha transição, quando ele tava recém-ondulado. Vai passar alguns vídeos também do meu processo, como é que foi. E eu sempre, eu pedia pra Deus me ajudar, pra Deus, sabe, estar comigo nisso. E eu me entreguei total pra algo que Deus queria de mim, né? Ele queria que eu fosse a a original, que é a Gabriela Cacheada. Foi assim que eu nasci, foi assim que ele me criou e eu queria ser diferente. E no momento que eu abri mão de uma vontade minha, de um gosto, de uma vaidade minha, ele entrou junto comigo. E talvez o que eu vou falar vocês não vão entender realmente. E vão até perguntar como, não é possível. Mas, desse tempo todo que eu tô em transição, que vai fazer quase 1 ano já que eu tô em transição, não teve um dia, sério, sem mentira, não teve
um dia que eu me olhei no espelho e eu falei, meu Deus, que horrorosa. Meu Deus, eu não aguento mais. Eu vou desistir. Gente, não teve esse dia. Não teve. Todos os dias que eu me olhava no espelho, eu amava cada cacho que estava se formando. Eu amava cada curva do meu cabelo. Não teve o dia que eu me achei feia. Não teve. E hoje ele tá... Deixa eu mostrar pra vocês. Hoje ele tá assim, cacheado. Ó. E aqui ele tá liso. E não teve um mês que eu me incomodei com isso, com duas texturas. Eu olhava e eu achava lindo. Gente, é realmente o agir de Deus na nossa vida. É o agir dele. Sabe, vocês já ouviram falar que Deus ele age nos nossos corações, que ele age nos nossos pensamentos. E realmente foi isso. Foi muito o agir de Deus. Porque eu nunca me senti feia nessa transição. E era algo que eu mesmo falava, que eu mesmo temia por ouvir de outras pessoas. E comigo foi diferente, por quê? Porque eu me entreguei à vontade de Deus. Eu me entreguei a algo que Deus queria de mim. E em vez disso ser doloroso, pra mim foi algo que me trouxe alegria, que me trouxe felicidade, que me trouxe orgulho de mim mesmo, porque eu iniciei, estou ainda no processo, mas eu me sinto orgulhosa de não ter em nenhum momento querer desistir, de nenhum momento ter pensado em parar de alisar o cabelo, sabe? E eu sinto orgulho de mim por eu estar conseguindo. E agora falta tão pouco, ó, gente, falta tão pouco pra mim, né, me desapegar, me desfazer desse liso. Só que eu não tô ligando, sabe? Pra mim cortar, já pensei várias vezes em cortar tudo e acabar com esse liso, né? Isso já teve alguns momentos assim de, ai, agora eu vou cortar, não aguento mais esse liso. Mas não que eu me sentisse feia, não por isso, era por tipo, imaginar eu cortando e vendo ele mais cacheado. Era essa a minha visão, de imaginar ele mais cacheado. Não porque eu acho feia essa parte lisa, porque eu gosto. Não é algo que me incomoda. E tem pessoas que se incomodam com isso, de ver isso, se agoniam. E eu falava, não vou cortar, sabe? Que nem eu botei na minha cabeça, eu não vou cortar o meu cabelo porque outras pessoas querem, porque outras pessoas se agoniam. Eu vou cortar o meu cabelo quando eu quiser, quando eu achar necessário, quando eu achar que é o momento, sabe? E é algo muito mais além de se olhar no espelho. É algo que Deus está tratando comigo. E eu tô me sentindo super bem. Tô me sentindo bonita assim. Cada vez que eu lavo o cabelo, eu faço a definição deles. Eles ficam ali cacheadinhos, bonitinhos. E eu fico apaixonada por cada cacho, sabe? Que se forma. Eu fico apaixonada, eu fico olhando, tocando. É algo incrível, sabe? Então, tu que tá passando pela transição capilar, ou tu que está pensando em iniciar essa transição, um conselho que eu te dou. Não fica pesquisando muito sobre. Não fica olhando testemunhos tristes. Não fica procurando testemunhos que não deram certo. Sabe? Tenta procurar resultados. Procura o resultado final para te se inspirar, sabe? Para te ter força, para te ter garra. Não fica pegando esses testemunhos pesados para carregar junto contigo, porque talvez tu bote tanto bagagem dentro da tua que tu ainda nem começou, que aquela bagagem toda dos outros vai ser mais pesada e não vai ter nem espaço para tua, para te carregar as tuas. Então, uma dica que eu te dou, não pega esses testemunhos ruins para ti, porque senão tu pode ter muita chance de fracassar, de não aguentar, porque tu tá com a bagagem cheia e que nem é tua. Então, assim, entrega nas mãos de Deus, deixa que o momento certo aconteça. Pergunta pra Deus se tu tá querendo passar por esse processo. Pergunta pra Deus se agora é o momento certo, se agora é a vontade dele pra tua vida. Claro que pode acontecer esse momento de baixa autoestima, mas igual, mesmo se esse momento chegar, confia em Deus, entrega nas mãos dele, peça a ajuda dele. Porque ele é tudo que a gente precisa e ele é tudo de bom, de melhor. Então não tem o porquê dar errado se ele estiver junto com a gente, né? E esse então foi o meu testemunho da minha transição capilar. A partir desse vídeo vai ter vídeos eu mostrando alguns processos, mostrando meus produtos que eu uso, mostrando meus caixas e até o final da minha transição, tá? Mas esse vídeo foi só pra te fortalecer e te encorajar a iniciar a tua transição capilar. E se tu já está passando pelo processo, pra te aguentar. Aguenta firme, aguenta forte que vai dar tudo certo e tu vai chegar lá no final bem linda, tá bom? Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!